UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 8. Nessa aula nós vamos estudar sobre supremo, ínfimo e conjuntos limitados. Definição: seja K um corpo ordenado e X contido em K um subconjunto limitado superiormente. Um elemento B de K chama-se supremo de X quando B é a menor das cotas superiores de X em K. Bom, como é isso? Imagina que você tem aqui a reta do corpo K, né? E aí, o seu conjunto X, ele é limitado superiormente. Então imagina que você tem aqui um limitante superior. Vamos chamar de B. Então, um elemento B chama-se supremo de X quando B é a menor das cotas superiores de X em K. Bom, mas primeiro, o que são cotas superiores, né? Cota superior nada mais é do que qualquer elemento de K que é maior do que qualquer elemento do conjunto X, né? Porque o conjunto X está aqui, não tá? Então, qualquer elemento aqui, elemento C, D, qualquer elemento maior do que os elementos de X são chamados de cotas superiores. Então, perceba que todo mundo que é maior do que B é uma cota superior do conjunto X, né? O conjunto X está aqui. Então, o supremo do conjunto X, ele tem que ser a menor das cotas superiores. Porque perceba que daqui para lá, vou fazer aqui embaixo, daqui para lá, todo mundo é cota superior do conjunto X, porque todo mundo é maior do que todos os elementos de X. Quem que é o menor de todos? Perceba que o menor de todos é o B. Então, o número B é a menor de todas as cotas superiores de X. Então, esse que é o supremo de X. Então, primeiro, S1. B tem que ser maior ou igual que X para todo X em X. Isso significa que B é uma cota superior. Fora isso, a cota superior tem que ser a menor de todas, né? Então, se C pertence a K é tal que C é maior ou igual que X para todo X, então o C tem que ser maior do que B. Então, se você tem alguma outra cota qualquer do conjunto X, essa cota ela precisa ser maior do que B. Então, o C estaria aqui, né? Por exemplo, né? Então, B tem que ser a maior de todas as cotas inferiores. Aliás, B tem que ser a menor de todas as cotas superiores, tá? Então, estamos olhando daqui para lá, tá certo? Observação. O supremo de um conjunto, quando existe, ele é único. Perceba, mais uma vez, né? Aquela velha história. Se você está conhecendo um objeto novo em matemática, sempre se pergunte se esse objeto ele é único ou não. Então, nesse caso, o supremo, quando existe, ele é único. O supremo de um conjunto X, ele será denotado por sup de X, tá vendo? Sup de X. O conjunto vazio, você sabe que o conjunto vazio ele é um subconjunto de todos os conjuntos, né? Então, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de K também, e ele não possui supremo em K. Porque perceba, né? Como que você tentaria definir um supremo para o conjunto vazio, né? Porque o supremo, ele é a menor de todas as cotas superiores. Então, para começar, o que é uma cota superior? Uma cota superior é um elemento de K que é maior do que todos os elementos de X, né? Mas no caso aqui, o vazio. E o vazio não possui elementos. Então, não tem nem como eu fazer uma indagação sobre as cotas superiores do conjunto vazio. Então, o conjunto vazio ele não possui supremo em K. Definição: um elemento A de K ele é chamado de ínfimo de um subconjunto Y de K, limitado inferiormente, quando A é a maior das cotas inferiores. Tá? Então, agora nós estamos nessa situação aqui. Agora, o A é um conjunto limitado inferiormente. Ou seja, nós estamos mais ou menos nessa situação aqui, Aqui é o A. Como o conjunto ele é limitado inferiormente, então o Y está daqui para lá. Então, aqui nós temos todo o conjunto Y. Então, A pertencente a K é o ínfimo de um subconjunto Y, limitado inferiormente, está aqui, quando A é a maior das cotas inferiores. Então, o que é a cota? É todo mundo que é menor do que todos os elementos de Y. Então, olha só. A menor ou igual que Y para todo Y pertencente a Y. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um A1 e um A2, perceba que A1 e A2 são ainda menores do que todos os elementos de Y. Então, A1, A2 e qualquer elemento que seja aqui é uma cota inferior para o conjunto Y. Logo, para que o número A seja o ínfimo, o A tem que ser agora a maior das cotas inferiores, né? Agora é o contrário do que a gente viu antes, né? O supremo tinha que ser a menor das cotas superiores. E aqui, o ínfimo tem que ser a maior das cotas inferiores. Então, I1, o A tem que ser uma cota inferior, e no I2, o A tem que ser a maior das cotas inferiores, tá certo? Então, olha só, vamos tentar fazer um desenho aqui, para a gente tentar colocar as duas situações, Então, vamos colocar aqui A e B, né? Então, vamos ver que, vamos pegar esse conjunto X aqui, né?
Conjunto X é o... Aqui, ó. X é o intervalo aberto AB. Tá. Então, ó, quando que B vai ser o supremo? O B vai ser o supremo quando o B é a menor de todas as cotas superiores. Quando que o A vai ser o ínfimo? Quando o A for a maior de todas as cotas inferiores. Então perceba que tem essa diferença, né? Você sempre vai olhar o supremo ou o ínfimo, né? Se você olhar o supremo, tem que ser a menor de todas as cotas superiores. Se você olhar o ínfimo tem que ser a maior de todas as cotas inferiores. Agora aqui tem uma questão que você tem que se preocupar, que é o seguinte, ó. Nós estamos analisando aqui, ó, que o A sendo ínfimo dentro do conjunto K, né? Que o conjunto K está sendo considerado sendo o corpo ordenado. Então, nós estamos olhando aqui, ó, se o A tem ínfimo do subconjunto Y de K dentro de K, tá certo? Sempre dentro dele. Então, ó, o ínfimo de um conjunto X, quando existe, é único também, e será denotado por inf de X. E aqui também, ó, o conjunto vazio ele não possui ínfimo em K, pois todo elemento de K é uma cota inferior para o conjunto vazio. Aquele mesmo esquema, né? O conjunto vazio não tem elementos, então não tem como você fazer algum tipo de análise sobre o supremo e o ínfimo do conjunto vazio. Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. Se X está contido em K, possui um elemento máximo, né? Lembra que nós já definimos o que é um elemento máximo, né? O elemento ele é máximo quando ele está em X, ele é maior que todo mundo de X, né? Então, se X possui um elemento máximo, então esse elemento máximo é o supremo. Se X possui um elemento máximo, então o elemento máximo é o supremo, tá? Porque o elemento máximo vai ser uma cota superior e vai ser a menor de todas as cotas superiores. Se X está contido em K, possui um elemento mínimo agora, então esse elemento mínimo é o ínfimo. Então veja que nós estamos trabalhando dentro de K. Então X possui um elemento mínimo, tá? Na qual esse elemento mínimo pertence a K também, lá em cima também. Então, se X possui um elemento mínimo, esse elemento mínimo é o ínfimo. Então, se ele é o ínfimo, ele é uma cota inferior, e se ele é uma cota inferior, ele é a maior das cotas inferiores. Se B igual ao sub de X pertence ao conjunto X, então o sub de X é o maior elemento de X. Porque perceba, ó, nós fizemos agora um exemplo que era assim, né? A e B. Então é o intervalo aberto AB. O que nós vimos? Que o A é o ínfimo e o B é o sup, né? Só que perceba que o ínfimo aqui, ó, ele não pertence a X, né? Porque o intervalo é aberto. E o sup aqui, ó, não pertence a X também, porque o intervalo é aberto. Então aqui tudo pode acontecer, tá? Um conjunto X dentro de um corpo ordenado K, ele pode ou não pode ter supremo e ínfimo, e ele pode ou não pode ter que o supremo e o ínfimo seja pertencente a ele. Então aqui tudo pode acontecer. Ó, então no outro caso, né? Se A é igual ao inf de X pertence a X, então esse inf é o menor elemento de X. Em particular, olha só, se X é finito, então o sup de X e o inf de X existem e pertencem a X, se X for um conjunto finito. Se X for um intervalo fechado AB, ó, então quem que é o sup de X? É A, B, e o inf de X é A. E perceba que, ó, o A e o B pertencem a X, né? Então aqui, ó, o B, que é o sup, pertence a X, porque o intervalo é fechado, e o inf pertence a X, porque o intervalo é fechado. Se X é a semirreta esquerda, ó, fechada em B, então aqui você só tem a existência do supremo, né? Então você só tem sup de B. Percebe que como é fechado, o sup de B pertence a X. Se o X é uma semirreta à direita fechado em A, então o inf de X existe e o inf de X pertence a X, né? O inf de X pertence a X. Fazendo outros exemplos aqui, ó. Se o X for um intervalo aberto AB, então, o ínfimo de X ainda é A e o sup de X ainda é B. Só que o A e B, nesse caso, não pertencem a X, tá vendo? Se o X for a semirreta aberta agora, então o X ele possui um supremo, que é o B, só que esse supremo não pertence a X, né? E se o X for a semirreta fechada, tá? À direita, aliás, aberto, né? Se for aberto aqui, ó. Se for aberto, o X, nesse caso, tem um ínfimo, né, que é A, só que o ínfimo não pertence a X. Então perceba que tudo pode acontecer, tá? Aqui tudo pode acontecer. Só que aí, ó, vamos parar para refletir um seguinte.
Perceba então que às vezes um subconjunto de um corpo ordenado, ele pode e não pode ter supremo e ínfimo dentro dele, né? Dele do conjunto X, tá certo? Então, perceba que seria interessante que toda vez que nós tivéssemos um subconjunto de um corpo ordenado, que o supremo e o ínfimo pudesse sempre estar, pelo menos, no corpo ordenado. Mais para frente nós vamos ver alguns exemplos, que é o seguinte, ó, nós vamos ver, por exemplo, subconjunto X do conjunto dos números racionais, na qual o conjunto X ele não tem supremo dentro do conjunto Q. Ele tem cotas superiores, mas, por exemplo, a menor das cotas superiores não está em Q. É como se o conjunto Q não tivesse tudo que a gente precisa que um corpo ordenado tenha, entendeu? É mais ou menos isso. Outro exemplo, ó. Se X é o conjunto aberto, né? AB, então o A é o ínfimo de X e o B é o sub de X. Mas o A e o B não pertencem a X, tá? Então aqui, ó, o sub de X não pertence a X e o ínfimo de X não pertence a X. Olha só esse caso. Y contido em Q, o conjunto dessas frações do tipo 1 sobre 2 elevado a n, tá? Em que n é um número natural. Perceba, ó, quando n varia no conjunto dos naturais, o que vai acontecer com a fração, né? Pega n valendo 1. N valendo 1, o primeiro elemento aqui do y vai ser o meio. Então vai ser assim, ó. Quem que vai ser o conjunto y, né? Vamos começar a calcular um por um, ó. Então, para n valendo 1, eu tenho o meio. Para n valendo 2, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Né? Para n valendo 3, eu tenho 1 sobre 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. E assim vai, ó. Né? Perceba que para onde que está indo esse quociente, ó. Tá vendo que o denominador está ficando sempre um número cada vez maior? Se o denominador está ficando um número sempre cada vez maior, significa que o quociente está indo para um número muito pequeno. Se ele está indo para um número pequeno, ó, qual que é a tendência aqui, ó? Qual que é essa tendência? É ir para zero. Então, perceba que o supre de y é meio, porque é o elemento máximo aqui, e o ínfimo é zero. Tá? O ínfimo é zero. Outra coisa interessante, ó. Perceba que o sup de y pertence a y. Então, o sup pertence a y. Só que o ínfimo não pertence a y, tá vendo? Porque aqui eu tenho uma tendência, ó. Esse quociente está tendendo a zero. Só que enquanto eu estiver fazendo as contas aqui, ó, eu nunca vou ter zero. A tendência é só um comportamento, né? Ou seja, eu só teria zero lá no infinito. Mas como eu nunca chego no infinito, eu só tenho a tendência. Então o ínfimo aqui, ó, ele não pertence a y. Tá vendo que tudo pode acontecer? O supremo e o ínfimo podem existir e pertencer ao conjunto, como eles podem existir e não pertencer a um conjunto, como eles podem existir, um pertence ao conjunto e o outro não pertence ao conjunto. Então, tudo pode acontecer aqui. Então, mostraremos agora que alguns conjuntos limitados de números racionais não possuem ínfimo ou supremo em Q, tá? Que é aquilo que eu havia dito. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Antes disso, vamos ver aqui um lema chamado de lema de Pitágoras, que o lema de Pitágoras diz o seguinte, ó. Não existe número racional cujo quadrado seja igual a 2. Ou seja, é isso daqui, né? Ó. Um número racional cujo quadrado seja igual a 2. Isso daqui não existe. Então, não existe número racional cujo quadrado seja igual a 2. Essa demonstração aqui, ela é por absurdo, né? Então, eu vou supor que existe um número racional na qual ele ao quadrado é igual a 2 e vamos ver que no meio da demonstração aparecerá uma contradição. Então, ó, se você for fazer as contas aqui, ó, o que vai acontecer, né? Isso aqui é p ao quadrado sobre q ao quadrado. Aí você pode multiplicar em ambos os lados por q ao quadrado, né? Então você tem p ao quadrado igual a 2q ao quadrado. Perceba que o fator 2, ele aparece um número par de vezes na decomposição de p ao quadrado. Tá? Lembra do teorema fundamental da aritmética, né? Que diz que para todo número natural, vou colocar n, todo número natural n maior do que 1, existe uma decomposição em fatores primos desse número natural e essa decomposição é única. Como eu tenho p ao quadrado, ó, então o número 2 ele aparece uma quantidade par de vezes aqui. Sabe porque eu estou ao quadrado, né? Se ele aparece uma vez no P, ele aparece outra vez no P, porque eu tenho o P ao quadrado. Agora aqui na parte do Q ao quadrado, ó, eu tenho um número par de vezes que o fator 2 aparece aqui, só que eu tenho um outro fator 2 aqui. Ou seja, eu tenho um mesmo número que tem duas decomposições diferentes, em fatores primos. E o teorema fundamental da aritmética diz que isso não pode acontecer. Então isso é uma contradição. Então, o lema diz, não existe número racional
cujo quadrado seja igual a 2. Olha só esses exemplos aqui então, ó. Por isso que a gente precisava daquele lema lá, ó, porque nós temos aqui um x ao quadrado e nós estamos dentro do conjunto dos racionais. Olha só esse conjunto aqui, ó, x. Ele é todo número racional, de maneira que ele é maior do que 0 e o quadrado dele é menor do que 2. Então eu estou mais ou menos assim, ó. Imagina que isso aqui é a reta racional, tá? Então eu tenho que o x tem que ser maior que 0 e tem que ser... O x ao quadrado agora tem que ser menor do que 2. Se você for resolver isso daqui, ó, você teria x menor do que raiz de 2, concorda? Né? Se você fosse resolver isso aqui naturalmente, tá? Imagina que você está lá no conjunto dos números reais e tal. Então, o x ele teria que ser menor do que quem aqui, ó? Raiz de 2. Só que o raiz de 2 teria que estar bem aqui em cima, concorda? Só que raiz de 2 não é um número racional. Só que raiz de 2 é o supremo, né? É o supremo desse conjunto x aqui, ó. Em Q, né? É o supremo em Q. Só que o supremo não pertence a Q, tá? Então o x, ó, o x ele tem o supremo. Então o sup de x é igual a raiz de 2. Só que esse raiz de 2 ele não pertence ao corpo ordenado que eu estou analisando, tá? O corpo ordenado maior, tá certo? Então, ó, parece que é algo aqui que nos falta, né? Então, por exemplo, esse x ele é um subconjunto de Q, né? X está contido em Q. E o x ele tem supremo, só que o supremo não está em Q. Concorda que parece que o corpo ordenado Q está faltando alguma coisa para ele? Tá? Então a gente está encaminhando para chegar na onde? Num corpo ordenado completo. Ou seja, no caso, o corpo ordenado completo, ele vai ter todos os supremos e todos os ínfimos de todos os conjuntos limitados. Então, nós queremos agora completar o conjunto dos números racionais para ser um corpo ordenado que tenha todos os supremos e todos os ínfimos de todos os conjuntos limitados. É isso que a gente vai trabalhar para fazer. Um outro exemplo aqui, ó, perceba, ó, y é um subconjunto de Q, de maneira que, ó, o y é maior do que 0 e o y ao quadrado é maior do que 2. Se você fosse tentar resolver isso daqui, imaginando que você está lá no conjunto dos reais, ó, você teria que y é maior do que raiz de 2. Né? Então, você teria que ter mais ou menos isso aqui, ó, o y para cá, né, ó, o y. Né? E aqui, ó, bem em cima teria que ser quem? Raiz de 2. Mas você está na onde? Você está no conjunto dos números racionais, tá? Então aqui seria o ínfimo. O ínfimo. Imagina que isso aqui é um ínfimo, tá? Isso aqui é o ínfimo de y. É igual a raiz de 2. Só que raiz de 2 não pertence a Q. Tá? Então tá vendo que também está faltando aqui, ó. Esse subconjunto y de Q, ele é limitado inferiormente, ele tem ínfimo, só que o ínfimo não pertence ao corpo ordenado na qual eu estou trabalhando. Certo? Então parece que está faltando alguma coisa aqui. Observação. Estes argumentos que nós fizemos mostram que, se existir um corpo ordenado K, na qual todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo, existirá nesse corpo, então, um elemento A maior do que 0, tal que A ao quadrado seja igual a 2. Tá certo? Então, de fato, ó, K sendo ordenado contém Q, né? Lembra que a gente viu que tem uma sequência, né? Os naturais, contido nos inteiros, contido nos racionais, contido no corpo maior. Então, de fato, Q sendo ordenado, ele contém Q. E, portanto, ó, ele contém X, o conjunto X, que é limitado superiormente. Então, vai existir A igual ao sup de X, em K, tá vendo? Em K, cujo quadrado agora deverá ser igual a 2. Então, é esse o cenário ideal, né? Nós queremos, então, um corpo ordenado K, na qual todo conjunto limitado dentro de K, que tenha supremo e ínfimo, o supremo e o ínfimo tem que estar dentro de K. Já vimos que em Q isso não acontece, né? No exemplo passado. Exemplo 5.5. Então, seja K um corpo ordenado não arquimediano. Lembra aqui que é um corpo arquimediano? Um corpo ele é arquimediano quando os naturais lá dentro, você olhando os naturais como sendo um subconjunto desse corpo, ele é ilimitado superiormente. Como ele é não arquimediano, então os naturais lá dentro ele é limitado superiormente. Lembra qual foi o exemplo que nós vimos de um corpo ordenado que é não arquimediano? É o corpo Q de T. Então o corpo Q de T, olhando os naturais como sendo um subconjunto dele, ele é limitado superiormente, tá? Então, ó, os naturais nesse corpo não arquimediano
ele é limitado superiormente, mas ele não possui supremo. Tá? Apesar de ser limitado superiormente, ele não possui supremo. De fato, ó, sendo B em K uma cota superior para N, ó, então o que acontece? N mais 1 menor ou igual que B para todo N natural. Ó. Você concorda? Porque, olha só, N menor ou igual que B menos 1, você pode pegar esse 1 e passar para lá. Se você pega esse 1 e passa para lá, ó, então o que acontece? B menos 1 ainda é uma cota superior para o conjunto dos números naturais. Porque se o B é uma cota superior para os naturais lá dentro, ó, tanto faz, né? O B ser maior do que N, ser maior do que N mais 1, tanto faz. O B é uma cota superior. Ou seja, o B é maior do que qualquer número natural. E aí, ó, se B é maior ou igual que N mais 1, você pode passar o 1 para lá, né? É claro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar menos 1 de ambos os lados, né? Então você tem que B menos 1 é maior do que N, né? Então B menos 1 também é uma cota, tá certo? Superior de N em K. Bom, então enunciaremos agora, ó, o axioma fundamental da análise matemática. Se você for tentar fazer aí uma lembrança de várias matérias que você já fez, perceba que algumas matérias têm um teorema fundamental, né? Tem um teorema fundamental da aritmética, tem um teorema fundamental da álgebra, tem o teorema fundamental do cálculo, e aqui nós temos um axioma fundamental da análise matemática. Bom, antes de enunciar aqui o axioma fundamental da análise matemática, ó, vamos fazer uma recapitulação. Ó. Perceba que o conjunto dos números naturais não é corpo, tá? Porque falta muita coisa nele. O conjunto dos números inteiros não é corpo, porque falta muita coisa nele. Já o conjunto dos números racionais, ele é um corpo. Mais ainda, ele é um corpo ordenado também. Só que parece que falta alguma coisa nos racionais, né? Que nós vimos aqui nos slides anteriores. O que falta? Falta que nem todos os subconjuntos limitados dos racionais têm supremo e ínfimo nos racionais. Né, como aquele exemplo lá do x ao quadrado, que no caso o x era menor do que raiz de 2. Né? Então, raiz de 2 ele era o supremo de um subconjunto dos racionais, só que raiz de 2 não é um número racional, tá vendo? Então, parece que ainda estava faltando alguma coisa nos racionais. Então, o que nós queremos agora? Nós queremos fazer uma procura de um corpo ordenado que tenha todos os supremos e todos os ínfimos de todos os conjuntos limitados dele. Então, ó, axioma fundamental da análise matemática. Olha o que ele diz. Existe um corpo ordenado completo, que é o conjunto R dos números reais. Ou seja, quem que é agora o corpo ordenado completo? É aquele corpo que é ordenado e que agora ele tem todos os supremos e todos os ínfimos de todos os conjuntos limitados. Então perceba que esse cara já não é o conjunto dos números racionais, tá? O que estava faltando lá no conjunto dos números racionais? Perceba que de vez em quando eu conseguia encontrar um conjunto limitado que tinha um supremo igual a um número irracional, ou um ínfimo que era igual a um número irracional. Então perceba que parece que eu tenho que completar o conjunto dos números racionais para que eu tenha um corpo ordenado que agora eu tenho tudo que eu preciso. E quem que é esse corpo agora? Esse corpo é o conjunto dos números reais. E você sabe que o conjunto dos números reais, ó, quem que é? Né? É o conjunto dos números racionais unido com os irracionais, né? R menos Q. Certo? Então perceba que essa parte aqui, ó, é a parte que completa o conjunto dos números racionais para que eu consiga um corpo ordenado completo. Agora ele é completo, ele tem tudo que a gente precisa. Por isso que a gente chama de completo. Observação, ó. Então existe em R um número real positivo, A, tal que A ao quadrado é igual a 2. Lá no conjunto dos números racionais a gente não tinha isso. Tá? Então quem que é esse número A aqui? Ó? Esse número A é raiz de 2. E esse número, ele é único. Se você supor que existe outro aqui, você vai ver que ele é único. Definição, ó. O conjunto I igual a R menos Q, né? Tá vendo? Não existe a notação I, mas nós escrevemos exatamente quem que é o I, ó. É o conjunto R menos Q, é o conjunto dos números irracionais agora. Então, o conjunto dos números irracionais são todos os números reais que não são números racionais. Por exemplo, ó, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Quais são os outros números irracionais que a gente conhece? Raiz de 3, raiz de 5, o número π, né, é um número irracional. Aquele número E de Euler, né, é um número irracional também. Então, o exemplo 5.8, ó. Dados A maior do que 0 em R e um N natural, ó, com N maior ou igual a 2, existe um único número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Quem que é esse número B, ó? Esse número B, ele chama-se raiz enésima de A. E ele é representado dessa maneira, ó, raiz enésima de A. Perceba que eu não consigo fazer esse cálculo aqui, ó, nos números racionais. Não consigo fazer esse cálculo aqui. Então perceba, é como se fosse um tipo de conta que eu desejo fazer, mas o conjunto dos números racionais, ele não é
suficientemente poderoso, vamos dizer assim, para poder resolver essa conta. Quem que é poderoso o suficiente para poder fazer essa conta aqui? Ó? É um conjunto chamado de corpo ordenado completo, que agora é o conjunto dos números reais. Então, olha só, raiz de 2 é um número irracional, raiz cúbica de 3 também é irracional, raiz cúbica de 6 também é irracional, tá? Nenhum desses números aqui é natural ou racional também. Teorema, ó. O conjunto R dos números reais, ele é um conjunto não enumerável. Lembra que é um conjunto enumerável? Um conjunto ele é enumerável quando você consegue contar os seus elementos. Qual que é a ferramenta que a gente usa para contar? São as bijeções, né? Ó. Então, um conjunto X, ele é enumerável quando existe uma bijeção F que sai dos naturais e chega em X, né? Então, isso é uma enumeração de X, né? Então, X é um conjunto enumerável nesse caso, quando F é uma bijeção. Então, o conjunto dos números reais, ele não é enumerável. Ou seja, você não consegue encontrar uma bijeção que sai dos naturais e chega no conjunto dos números reais. Entendeu? É como se você não conseguisse contar os números reais, contar os elementos do conjunto dos números reais. Você não consegue contar. Você não consegue fazer uma enumeração. Você não consegue, por exemplo, fazer assim, ó, pegar o conjunto dos números reais e colocar assim, ó. Agora eu tenho um x1 real, tenho um x2, tenho um x3 e assim sucessivamente, na qual esse sucessivamente definiria todos os números reais. Você não consegue isso. Você só consegue fazer isso daqui num conjunto que é enumerável. Então, o conjunto dos números reais, ele não é enumerável. E aí aparece algo interessante aqui, ó, antes de ver esse corolário, ó. Não, vamos ver o corolário, ó. Corolário 5.2. O conjunto dos números irracionais, ele é não enumerável. De fato, né? Porque, ó, quem que é o conjunto dos números reais? Tá aqui, ó. O conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Nós vimos que os racionais é enumerável. Esse cara é enumerável. Como os números reais ele é não enumerável, o que vai acontecer? Vai acontecer que o conjunto dos números irracionais é que é não enumerável. Está escrito aqui no corolário 5.2. Ó. O conjunto dos números irracionais é não enumerável. Então você está ganhando o conjunto dos números reais como a união de um enumerável com um não enumerável. Logo, quem que manda aqui? Quem que é mais poderoso? Quem que é mais forte? É o conjunto dos números irracionais que ele é não enumerável. Tá certo? E assim nós terminamos a aula de hoje. Não se esqueça de estudar um material de apoio para poder ver um pouco mais de teoria e treinar um pouco mais de exemplos, ok? Até a próxima aula.